Hoje vamos falar sobre a pensão por morte. É um benefício previdenciário pago pelo INSS quando a família perdeu algum membro. Por exemplo, pensemos numa família que tem o pai, a mãe e 2 filhos. O pai teve um problema de saúde e faleceu. Esse pai, se ele tinha contribuições para a Previdência Social, se ele preenchia os requisitos para a obtenção desse benefício, essa família, esses dependentes, terão direito a receber a pensão por morte. A reforma da Previdência alterou algumas regras para a concessão desse benefício, ou seja, agora mudaram as regras de cálculo, mudaram as regras para o tempo em que os beneficiários vão receber esse benefício. Então, é necessário analisar caso a caso, porque cada situação é única e cada benefício será pago de uma forma por um determinado tempo. Um dos requisitos é que o segurado falecido tenha ao menos 18 meses de contribuição. Ou seja, esse segurado precisa, antes do falecimento, ter trabalhado e contribuído com a Previdência Social por pelo menos 1 ano e meio, 18 meses. No caso da companheira ou da esposa, caso de casamento ou união estável, também houve algumas alterações na regra por conta da reforma da Previdência. Por exemplo, é importantíssimo que esse casamento ou essa união estável tenha a durabilidade de pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Vamos imaginar que seja um casamento ocorrido há 1 mês e por acaso o marido sofreu um acidente e veio a falecer. Essa esposa, infelizmente, não terá direito à pensão por morte, porque a regra atual diz que é necessário que o casamento tenha duração mínima de 2 anos antes do óbito. Também é importante sabermos a idade do dependente. Ficando ainda no exemplo da esposa que faleceu, o marido faleceu, essa esposa, a Previdência Social, depois de analisar se esse falecido tinha os 18 meses de contribuição, a Previdência vai analisar a idade dessa esposa. Então, se ela tem até 22 anos, o benefício de pensão por morte será pago para ela por 3 anos. Depois disso, ela para de receber o benefício. Se ela tem entre 22 e 27 anos de idade, o benefício de pensão por morte vai ser pago por 6 anos. Se a esposa tem entre 28 e 30 anos de idade, ela vai receber a pensão por morte por 10 anos. Se ela tem entre 31 e 41 anos de idade, ela vai receber por 15 anos. Se ela tem entre 42 e 44 anos, ela vai receber o benefício por 20 anos. E se ela tem a partir de 45 anos, então a Previdência vai pagar a pensão por morte enquanto ela viver. Um ponto importante a respeito da pensão por morte é o direito dos companheiros, ou seja, aquele casal que vive em união estável, mas não celebrou o casamento, não fez o casamento no civil ou no cartório. A pergunta é: falecido o companheiro ou a companheira
esse que ficou, esse companheiro, ele tem direito à pensão por morte? Em regra, ele tem sim. Tudo depende das provas. A união estável geralmente não é difícil de provar. Quando um casal está junto há algum tempo, existem provas dessa união. O casal pode ter filhos, o casal pode ter uma conta bancária conjunta, eles podem ter adquirido um imóvel juntos, então a matrícula desse imóvel vai estar em nome dos dois. Eles podem ter feito um financiamento bancário juntos, usando a renda dos dois. Então, esse contrato de financiamento vai servir como prova diante do INSS para comprovar a união estável e para concessão do benefício de pensão por morte para o companheiro ou para a companheira. Também existem provas testemunhais que não podem ser utilizadas sozinhas. Então, por exemplo, o casal não tem nenhum documento, mas diz assim: o bairro todo sabia que ele era meu companheiro. Então, as testemunhas sabem, mas se não tivermos um início de prova documental, a prova testemunhal não poderá ser utilizada. Precisamos sempre começar a prova com documentos e depois as testemunhas entram para confirmar o que o documento está dizendo. Hoje falamos sobre a pensão por morte. Visite as nossas redes sociais e continue acompanhando a programação, que em breve voltaremos com outros assuntos jurídicos.